Como o pastor me antecedeu, eu até falei com a minha esposa, hoje eu vou vestido de oitava, eu falei para ela. Mas é bem importante dizer que nesse calorão que tem feito, pregar de terno está sendo difícil. Então bateu até um certo, né? Um certo alívio. Um certo alívio. Que bênção. O pastor me antecedeu, o reverendo Sandro, mas é importante dizer o quanto esta igreja, aos poucos, foi fazendo parte da minha vida, do meu ministério, está entre as igrejas que eu costumo estar 2, 3 vezes no ano. E essas igrejas que acontece isso, a gente também acaba formando um grupo de pessoas por quem a gente ora, e é uma igreja por quem a gente, mesmo às vezes de longe, está orando e vendo tudo aquilo que Jesus tem feito. Mas eu estou um pouquinho mais feliz, reverendo, porque como os planos são de Deus, não são nossos, para que essa igreja ficasse ainda mais no meu coração, Jesus está fazendo um negócio aí, meus irmãos. E a minha família está vindo para cá. Hoje tem uma parte deles ali, ó, ali no fundo. Levanta a mão rapidinho assim, ó. Aquele ali é meu irmão, minha cunhada, os meus sobrinhos. Vocês cuidem deles, como se fosse de mim. Essa parte está gravando? Que bênção, né, meus irmãos? De verdade, fico muito feliz de saber que eles estão por aqui, porque respeito muito o reverendo Sandro e cada um dos pastores que estão aqui. O Jackson não está aí, né? Ele desceu lá, né? Uma porta que ele abriu, ele que me aproximou aqui da oitava, e essa porta ficou aberta. Jesus é muito bom, né? E vocês são muito pacientes, porque eu me ouço, e eu sei que eu não sou o mais eloquente, sei que eu não sou o maior teólogo, e sei também que quando eu vejo a lista daqueles que vocês chamam, eu olho e digo, meu Deus, de fato eu devo ser o menor. Às vezes eu vejo Jonas Lenço, meu professor, eu falo, meu Deus, como é que pode falar alguma coisa depois que o Jonas Lenço fala, não é mesmo? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu orei para que o Senhor pudesse me abençoar e eu trazer uma palavra ao seu coração nessa noite mais uma vez. Eu tenho muita responsabilidade quando estou aqui com vocês, porque vocês já me conhecem. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, no Salmo de número 51, e para ganhar tempo nós vamos ler 2 versículos aqui, depois nós vamos para um outro texto. Livro de Salmos, depois nós vamos ler 2 Samuel. Salmo 51, é tão conhecido que eu vou ler apenas o versículo 10 e o 11. A palavra do Senhor diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Em algumas traduções, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Lindo texto, né? Abre comigo a sua Bíblia no 2º livro de Samuel, no capítulo de número 11, nós temos o contexto que inspirou este salmo. O que levou Davi a escrever o Salmo 51 é registro conhecido, Deus abençoe, do 2º livro de Samuel, capítulo de número 11. Como é longo e conhecido, eu vou ler também apenas uma parte com os irmãos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, era tempo em que os reis saíam à guerra, e enviou Davi a Joabe, com ele seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon,
cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e essa mulher era muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Eu vou parar aqui, vou repetir a primeira parte do versículo 1. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, era tempo dos reis saírem à guerra. E eu gostaria de dividir uma mensagem com vocês hoje sobre sábios no tempo. Repete aí comigo: sábios no tempo. O Senhor tem falado algumas coisas comigo nos últimos meses, e tem me levado a um entendimento de um dom, de uma qualidade, que deveria morar na vida de todo servo de Deus, ou ao menos deveria ser uma busca nossa. O nome dessa qualidade é sabedoria do tempo. A Bíblia é permeada de versículos que falam do tempo. No entanto, será que nós entendemos qual é o convite bíblico para a minha vida e para a sua vida para o tempo? Todo mundo conhece Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 e os que se seguem, que é o texto clássico sobre o tempo. Para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí tem uma lista: tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar, de matar, de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir, de prantear, de dançar. Mas será que Deus só estava nos ensinando uma lista dos tempos em que vivemos, dos tempos em que cada um passamos para decorar? Quando você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 56, palavras de Jesus. Ele disse: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto do céu e da terra, como não sabeis então discernir que tempo é esse? Jesus estava alertando eles de que eles eram entendedores até certo ponto do tempo, porque eles viam o tempo através do aspecto da terra e do aspecto do céu. Eles conheciam as estações do ano, eles compreendiam como se movia essas estações e a conexão que as estações tinham com o próprio viver da nação daquela época. No entanto, eles não tinham a sabedoria do tempo, a sabedoria que te permite, de maneira espiritual, entender o que Deus está propondo para determinada época, porque é isso que determina o seu comportamento. O Filho de Deus estava na terra, estava entre eles, mas eles não tinham sabedoria para entender que tempo era aquele. Que grande tempo, né? 3 anos e meio de um Jesus andando, curando, salvando, libertando, e muita gente não aproveitou. Muita gente até que estava ao redor, mas com os motivos errados, não entendia. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, 15 e 16, nós temos uma indagação: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, mas como sábios. E como eu manifesto a minha sabedoria? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O texto é claro em dizer que a sabedoria desta época, a sabedoria que Deus quer te entregar, é a sabedoria tal de entendimento de tempo, que você administra o seu tempo para fazer nele aquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, estamos todos aqui reunidos, é um tempo que Deus te deu,
é um presente, nesse espaço de tempo enorme, que mora dentro do Kairos, tem até um evento assim aqui, já vim aqui já, que mora dentro do Kairos que o Senhor te presenteou. A pergunta é, você já adorou a Deus essa noite? Como você está aproveitando este tempo aí agora? Como você tem usado o seu tempo? Mas de todos os versículos, o que mais toca acerca do tempo está em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32. Eu não consigo nem falar todo ele, porque é uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, sabe, reverendo? Eu estou preparando algo sobre isso. Mas o texto diz, dos filhos de Issacar, conhecedores de todos os tempos, com inteligência, para saber o que Israel devia fazer. Haviam homens, eu estou falando de Antigo Testamento, que tinham uma qualidade, uma especificidade. Eles eram conhecedores de todos os tempos. E uma vez conhecedores do tempo, ou sábios no tempo, eles sabiam o que Israel deveria fazer. Eu comecei dizendo que o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração. E há pelo menos 3 reflexões importantes que eu gostaria de dividir com vocês. A primeira, eu tenho a impressão, e você dá um glória a Deus se você concorda comigo aí, se eu não estou sozinho nessa, que temos pouco tempo. Tenho a impressão de que a igreja na terra, de que eu e você, temos pouco tempo, até um culto desse acabar diferente. Oxalá ele acabasse, não é mesmo? Quem aqui gostaria que ele acabasse diferente? E que fosse o nosso dia, e que fosse a nossa hora, e que chegasse o nosso momento, e que desse fim à tristeza. O segundo pensamento é que tem muita gente perdendo tempo. Muita gente, e eu não estou pregando para quem está lá fora, eu estou pregando para quem está aqui dentro da igreja, perdendo tempo, porque vem ao culto e não adora, vem ao culto e não contribui, vem ao culto para criticar, vem ao culto como um mecanismo de entretenimento, como uma ação social, como um fazer parte de um grupo. Pessoas que não querem assumir uma responsabilidade no reino, mas eles querem sentar, como se estivesse assistindo uma peça de teatro, ou uma apresentação de música. E acredite, por mais que às vezes aquilo que acontece aqui se assemelha ao que pode acontecer num teatro, ou ao que pode acontecer no show, ou que pode acontecer numa palestra normal, há uma enorme diferença entre o músico que está aqui, o cantor que está aqui, o pregador que está aqui, com aquilo que acontece lá fora. Aqueles que aqui estão como ministros, com uma responsabilidade. No entanto, a adoração não é só deles. O entregar o culto não é uma responsabilidade que está aqui. E às vezes as pessoas estão perdendo tempo. E sabe quando você descobre que ela está perdendo tempo? Quando você conversa com ela, ela saiu de uma igreja e diz, eu saí de lá porque eu não gostava muito do jeito que era o culto. Você está vendo o culto como entretenimento, porque ninguém chegava no templo naquela época e falava, acho que Salomão exagerou um pouco no ouro desse lado aqui, não vou vir mais. Isso não acontecia. Mas às vezes a gente se coloca como avaliadores, e não como adoradores. Mas aqui na oitava tem adoradores, não tem? Eu acredito que tem adoradores. Eduardo, por que essa volta, toda essa introdução? Para dizer que Deus está para levantar uma geração de sábios no tempo. Pessoas serão por Deus tocadas neste entendimento espiritual do real momento em que estão. E este entendimento vai as mover na direção da vontade de Deus. Vou repetir porque você não deu glória a Deus e nem disse eu recebo. Nos últimos tempos, levantar-se-á uma geração sábia no tempo, que reconhece onde está, quando está, como está, e isso
as moverá na direção da vontade de Deus. Davi foi um homem que teve, em etapas diferentes de tempo em sua vida, vivências e experiências que eu e você nunca teremos. Davi aprendeu no pasto, aprendeu no campo, foi esquecido pelos irmãos como menor, mas no campo e no pasto adquiriu experiência. Foi do campo e do pasto que Deus o chamou. Acabaram-se os mancebos, e é chamado menor, e é ungido, mesmo estando no campo ou no pasto. O tempo de pasto, o tempo de campo, não impediu a chamada de Davi, mesmo que aquele tempo fosse um tempo que não estava à vista de todos. Às vezes Deus nos esconde para cuidar da gente, às vezes Deus nos esconde para nos proteger, às vezes Deus permite períodos em que ninguém sabe de nós, ou ninguém espera nada de nós, mas Deus está preparando algo. Então ele viveu o tempo de unção, tempo de perseguição, mas aos poucos Deus, a cada tempo, mostrava para Davi aquilo que tinha na vida dele. Quando Davi apresenta-se na frente de batalha, e todos estão temerosos na batalha contra os filisteus, é a história de Golias que todo mundo conhece. Davi é o único jovem que se aproxima de Saul e fala assim: fica tranquilo, eu vou derrotar esse gigante. Saul diz: você não pode. E por que não? Porque você é muito jovem. Em outras palavras, não está no tempo. E este que você vai enfrentar é guerreiro há muitos anos, ou seja, ele tem experiência, tempo rodado. Mas o meu Deus e o seu Deus não conta o tempo como eu e como você. Então Davi falou assim: pode até ser, mas há um tempo que vocês não sabem, lá do pasto. E lá no pasto tinha um urso, glória a Deus. Lá no pasto tinha um leão, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Assim fará Deus com esse incircunciso filisteu. O resto da história você conhece. De tempo em tempo, Deus levanta Davi como um homem em tempo de guerra, para conquistas. E a história de Davi seria perfeita se não fosse 2 Samuel capítulo 11. Às vezes eu até falo: Senhor, por que precisava acontecer isso com Davi? Há um versículo que diz: em tudo Davi fez o que era correto aos olhos do Senhor, a não ser no caso de Urias. É a vírgula na vida de Davi, é o calcanhar de Aquiles na vida de Davi. Eu disse para Deus: Senhor, por que isso aconteceu com Davi? E o Senhor acalentou meu coração dizendo: isto aconteceu com Davi, para que fosse diferente com o filho de Davi. Quem entende de Bíblia entendeu. Isto aconteceu com Davi, porque foi isto que incorreu na geração de Davi, até chegar Jesus. Isto aconteceu com Davi, para que não fosse assim com o filho de Davi, em quem não tem vírgula, em quem não tem mancha, em quem não tem erro. Davi estava no tempo em que os reis saíam à guerra. Deixa eu pregar agora aqui. Você sabe que eu gosto, né? Nos tempos antigos, as guerras não aconteciam como hoje. Os meios para a guerra eram primitivos. Não havia tecnologia que tem hoje. Não havia pólvora. Não havia a eletrônica. O movimento não tinha acontecido. Então as guerras, para acontecerem, eram estrategicamente posicionadas em períodos de tempo específico. Agora vocês vão entender onde eu quis chegar. Ninguém fazia guerra no outono. Por quê? Outono era a época da cega. Todas as festas judaicas, quase todas, acontecem agora no outono. Era a época de colheita. Era a época de entregar o melhor para Deus.
era a época da cega. E na época da cega, os homens que eram soldados, deixavam de lado a sua espada, pegavam as suas foices e seu arado e iam para a agricultura. A gente não tinha soldado de profissão, não era natural isso, a não ser um ou outro grupo, que a Bíblia fala. Então chegava o inverno, e era impossível guerrear no inverno. A temperatura baixava muito, muito mais do que você imagina. Não fazia sentido. Então os reis faziam um acordo chamado de armistício. Quem já ouviu falar nisso? Levanta a mão quem já ouviu falar nisso. Então eu vou ensinar alguma coisa aqui para alguém. O armistício era um acordo de guerra, não era o fim da guerra. Os reis se reuniam e falavam: esse tempo não é tempo de guerra. Está muito frio, vai morrer gente desnecessariamente. Não é uma guerra que as coisas vão ser de verdade de combate. As pessoas podem morrer por outros motivos. Então no inverno, era assim que se fazia. Todos os reis se recolhiam, davam uma pausa na guerra. Foi o que Davi fez. Rabá já tinha de certa forma sido dominada, mas deu-se uma pausa para que passasse o inverno. Então chega a primavera, que a Bíblia chama no tempo em que os reis saíam à guerra. Todos os reis sabiam que as chuvas tinham acabado, que a mão de obra que era usada na agricultura, na colheita, poderia ser usada como soldados. Então todos os reis se preparavam para ir para a batalha. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas foi neste contexto que acontece isso com Davi. Todos os reis estavam na guerra, mas onde Davi estava? Em Jerusalém. Davi estava no tempo de guerra, fazendo aquilo que não era o seu chamado, que não era a sua responsabilidade, que não era aquilo para o qual Deus o chamou. Deus o ungiu para ser rei, um homem de batalhas. Ele nem pôde construir o templo. Deus falou para ele: há sangue em suas mãos. Era algo que Deus tinha dado para Davi, a conquista estava nas mãos dele. Mas ele, não sendo sábio no tempo, mas ele não entendendo qual era a vontade real de Deus para aquele momento, manda todo o exército para a batalha e fica em Jerusalém. Primeira aplicação para você nesta noite: não fuja da sua responsabilidade. Quando você foge da sua responsabilidade, você ignora o tempo de Deus na sua vida. Segundo, cuidado com a ociosidade, porque foi a ociosidade que levou Davi à queda. A ociosidade te faz perder tempo. Se você entrou aqui dizendo: estou querendo dar um tempo, fica tranquilo, na casa de Deus, nas coisas de Deus, é hoje que Ele fala com você, é hoje que Ele te alerta, porque foi a ociosidade que distanciou Davi do seu verdadeiro chamado. Acordou às 3 da tarde, porque o texto diz, naquela tarde, a tarde naquela época não era meio-dia, começava às 3, quem que acorda às 3 da tarde? E aí não tinha o que fazer, o que ele fez? Vou passear na varanda, vou passear no terraço, vou olhar tudo aquilo que Deus me deu, todas as minhas conquistas, quando deveria estar na frente de batalha. E então o erro vai levando a outro erro. O não entendimento do tempo levou à ociosidade, levou à fuga da responsabilidade, que levou ele a acordar mais tarde do que devia, que levou ele a achar que podia dar uma passeada à tarde, que levou ele a ver uma mulher, que levou ele a desejar uma mulher, que levou ele a perguntar quem era esta mulher, e mesmo sabendo disso, levou ele a deitar-se com essa mulher, que levou ele a matar o marido desta mulher, que levou ele a tentar casar, levou tudo, foi um erro levando a outro, um problema levando a outro. E foi o não entendimento do tempo que fez Davi somar uma lista de pecados. Eu até coloquei aqui:
A ociosidade levou a preguiça levou a cobiça levou a manipulação levou a mentira levou ao adultério, o adultério levou ao assassinato, o assassinato levou ao abuso de poder e autoridade, que levou à malícia, que levou à conivência e que levou ao não arrependimento. Conseguiu anotar? E um dos versículos mais tristes que existe é: aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, 2 Samuel 11, 27. Só que acontece que Davi não era Saul. Repete comigo: Davi não era Saul. Saul, fora da vontade de Deus, conseguiu continuar reinando. Saul, fora da vontade de Deus, continuou indo em batalha. Mas o texto bíblico vai dizer que Davi esconde o seu pecado em 1 ou 2 anos aproximadamente, e ele começa a adoecer. Tristeza, a alegria foi embora. Eu estou falando do Davi, da arca, que era o que puxava a filha dos que dançavam. Mas a alegria foi embora, o júbilo foi embora. Foi embora de Davi tudo aquilo que o movia. Foi embora de Davi tudo aquilo que fazia ele ser um rei tão diferente. Ele disse: os meus ossos estão como se esmigalhados por ti, ó Deus. É como se eu estivesse sendo amassado todos os dias. E como Davi não é Saul, Deus não trata Davi como trata Saul. Para você dar um glória a Deus, Deus nunca vai tratar um escolhido como trata um rejeitado. Quantos escolhidos de Deus tem aqui? Porque o rejeitado foi deixado até morrer, mas escolhido não. Deus levanta um Natã na vida de Davi. E glória a Deus quando Deus levanta os Natãs. Às vezes a gente fica meio bravo quando o pregador é meio brabo também, não é? Aí a gente faz cara feia porque o pregador está pregando muito duro. Às vezes ele está sendo Natã na sua vida. Às vezes o filho fica chateado porque a mãe está pegando no pé dele, porque ele não está firme na igreja, vai, não decide. Ela está sendo Natã na sua vida, jovem, acorda. Às vezes o marido fica bravo com a mulher, porque a mulher está pegando no pé dele, está dizendo: olha só, não é desse jeito que eu quero servir a Deus, eu quero fazer da forma certa. Ela está sendo Natã na sua vida. Que Jesus coloque sempre um Natã na sua vida. Natã se levanta para falar com Davi. Eu cheguei onde eu queria para aplicar e obedecer o tempo que foi me dado. E quando Deus vai falar com Davi, apesar de pouca gente falar isso, você percebe o amor de Deus para com Davi. Vou explicar. Jesus tem uma palavra para você hoje, não tem? Ele sabe como falar, porque Ele conhece a sua história. Ele sabe qual é a palavra que uma vez pregada que invade o teu peito. Eu estou aqui com esta responsabilidade, e às vezes enquanto eu estou pregando, eu estou orando: Senhor, fala com esta igreja. Fala para eles o que eu estou sentindo aqui. Porque é assim que Deus trata aqueles que ama. Natã podia chegar e falar assim: Davi, você sabe muito bem que tem tempo de colheita, tem tempo de cega, que tem tempo de inverno que é para guardar tudo, para ficar quietinho, e tem tempo de guerra, e você no tempo de guerra ficou em casa, fez tudo errado, e é por isso que você está aqui. Eu estou aqui para dizer que você está em pecado. Foi assim que Natã falou? Não. Natã não fala com Davi na linguagem dos reis. Meu Deus, se você entender isso aqui, você vai dar glória a Deus. Natã não fala com Davi na linguagem do tempo da guerra, porque Davi ignorou isso. E quando você ignora Deus falando neste tempo, prepara o glória, Ele leva você a visitar outro tempo, onde os seus ouvidos eram mais abertos. E agora o Senhor vai levar você mentalmente daqui para um outro tempo, o seu tempo de pasto, o seu tempo de campo. Oh meu Deus, estou sentindo a graça aqui. Natã chega para Davi e fala: Davi, eu tenho uma história para te contar. Glória a Deus. Certo homem tinha uma cordeirinha. A mente de Davi saiu do palácio e foi na onde? No campo. Eu entendo de cordeirinha, fui pastor. E era a única que ele tinha.
Davi, eu já tive uma só. E se uma só escapasse, eu ia atrás dela. E ele amava tanto essa cordeirinha que ele alimentava. Ele pegava ela no colo, ela comia do lado dele, ela dormia com ele. E outro homem, era muito rico, tinha muitos bois, muitas vacas, muitas ovelhas. Chegou um viajante, Davi. E esse homem, ao invés de pegar dos dele para servir para este viajante, matou a única cordeirinha daquele homem e serviu. Nesse momento, a mente de Davi foi para o pasto e para as leis que determinavam esse tipo de erro. E Davi não julgou como rei, julgou como pastor. Aleluia. Porque quando a gente está errado, não precisa ninguém ficar apontando para a gente. A gente volta lá e fala: meu Deus, tem misericórdia de mim. Digno de morte é este homem, e que se restitua quadriplicado, é o que diz o texto. Foi aí que Natan disse: tu és este homem, Davi. Hoje o Senhor está falando com você, para você voltar para o tempo do campo, para o tempo do pasto, e acordar para as responsabilidades do tempo de hoje. É hora das pessoas se levantarem, é hora da gente reconhecer o nosso verdadeiro papel no reino, e agir para este tempo. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor vai te dar sabedoria do tempo, nesses últimos dias, que Ele vai abrir o seu entendimento como nunca, que Ele vai fazer você lembrar dos tempos de pasto, dos tempos de campo, dos tempos de dificuldade e de problema, e dizer assim: eu te escolhi naquela época, eu te chamei naquela época, o azeite desceu naquela época. Se lembre de como você era, acorde para o tempo de hoje. Eu gosto da maneira que Deus fala: assim diz o Senhor, eu te dei a casa do teu Senhor, eu te dei as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, segundo Samuel 12, 7 e 8, e se isto fosse pouco, mas te acrescentaria se tu me pedisses. Ah, que é isso? Que paulada! Era só você pedir, Davi. Estava faltando mulher, estava faltando terra, estava faltando reino. Eu te daria tudo. Se fosse pouco, era só você falar. Escuta o que o Senhor está falando para você. Parece pouco o que Deus tem te dado? Pois pede, mas não desista. Parece pouco o que Deus te dado? Pois pede, mas não deixe de adorar. Parece pouco o que Deus te dado? Pois pede, mas num culto como esse, levanta a sua mão, entrega a sua adoração, porque Ele está falando com você. Aleluia. O que Deus tem pedido para você neste tempo? Que tipo de servo, de serva você tem sido neste tempo? Não confunda a sua ocupação na igreja com a sua responsabilidade no reino. Não confunda as coisas. Você não sentou aqui para assistir, você sentou aqui porque o Senhor tinha uma palavra ao seu coração. Neste tempo, Ele escolheu para você sentar aí, nessa cadeira, na segunda, na terceira, com esta roupa, para te dizer: eu sou o Deus de todo tempo em tua vida. E eu te chamo neste tempo para se levantar. E foi neste contexto que o Salmo 51 foi escrito. Perfeito tempo. Hoje não pode falhar. Davi sente imensa tristeza. Mas ele não era Saul, lembra? Porque Saul, rejeitado, segue fazendo as coisas erradas. Mas escolhido, sabe entender o tempo. E no tempo de guerra, no tempo certo, Davi fez a coisa errada. Então no tempo difícil e no tempo duro, Davi é convidado a fazer a coisa certa. Espera aí, vou repetir para você pegar. No tempo certo da guerra, ele fez a coisa errada. Mas no tempo difícil, de tristeza e de angústia, ele resolveu fazer a coisa certa.
E é isso que o Senhor Jesus te convida. Ele falou: espera aí que eu sei cantar. Aleluia. Espera aí que eu sei compor. Oh, tanta gente despreza o ministério da música, né? Tragam para mim o que eu preciso. Traga papiro. Eu tenho uma música. Jesus vai te dar uma música hoje. Um novo cântico. Um novo tempo. Esta música fala sobre o meu Deus e as misericórdias dele sobre mim. E sabe por que eu gosto? Porque quando você abre a sua Bíblia no Salmo 51, ninguém prega, né, no Salmo de Davi para um músico com mor. Não é isso? Pois eu vou pregar aí agora. Davi escreveu a música. Aleluia. Primeiro ensinamento. Essa aí vocês guardam para vocês um dia falar quando tiver reunião dos músicos. Se Davi pede perdão no Salmo, significa que ele estava em pecado. Opa, mas o Salmo 51 não é inspirado? E aí vai um primeiro ensinamento. Seu pecado pode te entristecer. Seu erro pode às vezes te parar. Mas ele não pode impedir você de dar glória a Deus. Ele não pode impedir você de adorar. Ele não pode impedir você de entregar o seu louvor. Você entendeu isso? O Salmo 51 é inspirado. É a inspiração de um pecador sentindo que precisava entregar algo para Deus. Porque se pecador não pudesse adorar, ninguém aqui podia dar um glória. Verdade ou não? Mas quem aqui é pecador? Quem aqui trouxe um glória a Deus, um aleluia nesta noite? Que coisa boa poder fazer isso. Segundo ensinamento. Ele pega. Ai meu Deus, que maravilha. E foi Davi que instituiu a música no conceito de adoração. Não fazia parte. Foi algo que Deus deu para ele. É só você ler Levítico, Números, você vai entender. E ele fala assim: cadê o músico mor? Alguns dizem que era Asaf, ninguém tem certeza. E ele entrega para todo mundo ouvir. Sabe por quê? Porque pecador pode adorar, mas pecador não pode esconder os seus erros. E este salmo era a revelação do verdadeiro Davi. Do Davi que às vezes a gente não quer falar. Porque a gente não quer falar desse Davi, pastor. A gente quer falar do Davi correto, não desse. Pois Davi falou: eu tenho uma música, eu quero que todos ouçam. Chame os músicos, prepare os levitas, cantem comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Eu não tenho tempo aqui, mas basicamente o Salmo 51 tem 3 grandes divisões para você guardar. A primeira, Davi diz: lava-me. Na segunda, Davi entende que uma vez lavado, ele pode pedir uma coisa para Deus. E a segunda parte é: restitui-me. E a terceira é o entendimento de Davi que uma vez lavado e uma vez restituído, ele pede para Deus usá-lo. Então o Salmo tem uma divisão: primeira que é lava-me, a segunda que é restitui-me, a terceira que é usa-me. E quando ele fala lava-me, no original aqui a palavra no hebraico é kabá. Existem 2 palavras no hebraico para lavar. Uma das palavras é para lavar utensílios, como se eu pegasse um pouco de água aqui e lavasse o utensílio. Mas kabá é uma palavra no hebraico não é para qualquer lavagem, é para a lavagem do lavandeiro ou do pisoeiro, onde pegava as roupas que estavam sujas, iam para um rio, deitava a roupa numa pedra, pegava-se varas e batia na roupa para que a sujeira soltasse. Quando eu li isso, eu lembrei da minha avó, que ia na minha casa e fazia sabão de soda. Quem já teve uma avó que fez sabão assim? Oh glória! E eu lembro que meu pai chegava com a calça suja da metalurgia, e ela colocava a calça do meu pai no chão, e enquanto ela lavava no tanque,
ela pisava embaixo. O termo é pisoeiro, ou cabá no hebraico. Davi estava dizendo, me lava, mas não é qualquer lavagem, é para doer, vai doer, Senhor, mas me lava. O Davi não está dizendo assim, não, dá uma limpadinha aqui, passa um lenço umedecido. Com Deus não tem lenço umedecido, meu irmão. Guarda essa, que saiu agora. Guarda que saiu agora. Com Deus a lavagem é na vara, às vezes dói, e é por isso que às vezes você está sofrendo. Deixa Ele te lavar. Davi disse, me lava, vai doer, mas me lava. Eu vou sofrer, mas me lava, me tira dessa situação. Ele falou, purifica-me com o hisopo. O hisopo era usado no processo para você transformar, quando o leproso ia ser purificado. O hisopo é o hisopo que foi usado para colocar o sangue nos umbrais das portas, na Páscoa, lá no Êxodo. E foi o hisopo que foi usado para colocar vinagre na boca de Jesus. O hisopo representava a purificação, eu preciso ser limpo. E depois que ele falou sobre lavar, ele disse, Senhor, então agora eu preciso pedir uma coisa. Versículo de número 8, faz-me ouvir júbilo, alegria, para que os ossos que tu quebrastes possam mais uma vez se alegrar. Davi estava dizendo, quero de volta a alegria, eu quero de volta o júbilo, eu não quero sentir o que eu estou sentindo. E aí o versículo de número 10, ele fala, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. A palavra cria aqui é bará, não é qualquer cria, é o criar usado em Gênesis. O que Davi está usando aqui, está falando pega o meu coração e faz outro. É profundo isso. Davi estava dizendo, não transforma esse coração não molda não, me dá outro coração, cria em mim este coração, Senhor. Eu acho que Deus ouviu a Davi, e eu passei a entender melhor aquele versículo. Achei Davi, oh glória, homem segundo, meu Deus, o meu coração. O texto está dizendo, esse coração que Davi tinha, foi eu mesmo que fiz, bará, criei, renova em mim o espírito reto. Então Davi se levanta para aquilo que era mais importante naquele tempo. Eu cheguei no final da mensagem. Naquele tempo, naquela hora, Davi disse, não me lances fora da tua presença. Mas tem uma coisa que é mais importante, Senhor. Essa eu não posso deixar de falar. Será que você sabe o que é mais importante nesse tempo? Não retires de mim. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que o reinado podia até acabar. Davi sabia que a situação podia até piorar. Davi sabia que o resultado do seu pecado e as consequências cairiam sobre ele. Mas ele disse, não tira isso não. Não tire esta alegria. Se coloque de pé comigo. Não tire esta alegria, porque é esta alegria que me move, é isto que me transforma, é isto que faz a diferença. É esta diferença que eu quero sentir. Davi sabia, eu termino aqui, que podia até ser que naquele tempo ele tinha errado, mas o seu Deus era capaz de estabelecer um novo tempo. E eu vou te provar isso na Bíblia. Porque Davi, depois que fala isso, ele diz, usa-me, eu pregarei a tua palavra, e os transgressores se converterão, eles mudarão o seu caminho, Davi disse. Mas aí, Davi revela quem realmente ele era, quando ele disse, no Salmo de número 51, versículo 16, ele diz, não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Não é isso que está escrito? Acontece que os pastores estão aqui para dizer um amém, porque eles sabem que naquela época era assim que se perdoava pecados, era assim que se cobria o erro, não é, pastores?
era sacrifício de ovelhas, que vinha da colheita. Como Davi poderia dizer naquela época, sacrifício e oferta não desejas, se era aquilo que de verdade Deus desejava? É porque Davi, no meio da sua dor, quando se arrepende, recebe de Deus uma profecia acerca do que Jesus ia fazer, de um novo tempo, onde os sacrifícios de hoje não estão realmente nos animais, mas estão no coração quebrantado e contrito, ao qual Deus não despreza. Eu termino essa mensagem dizendo para vocês: Deus está levantando esta igreja para um novo tempo. Não, dá um glória a Deus mais forte. Deus está levantando esta igreja para um novo tempo, e para isso Ele vai derramar nesta noite um dom. Quem acredita nisso, levanta a mão. Sabedoria dos tempos seja derramado sobre a oitava do Nazareno. Que se levante aqui homens e mulheres entendedores do tempo, e que compreendam qual é o momento que nós estamos vivendo. Oh glória! E quando você sabe o tempo que você está vivendo, o seu comportamento é proporcional ao tempo. Quantos aqui acreditam que é um tempo de adoração, de louvor, de gratidão, de arrependimento de pecados, de conversão, de mudança de vida, de reestruturação familiar, tempo de reestruturação conjugal, tempo de prosperidade, sim, por que não? Quantos acreditam que tem esse tempo para a sua vida? Deus está te levantando neste tempo, e o que Ele espera de você é entender qual é o seu papel neste tempo, para que Ele te chamou neste tempo, e como Ele quer te levantar neste tempo. Posso orar, reverendo? Com a autorização do reverendo eu vou orar, mas eu não posso orar sozinho aqui. Se essa palavra falou com você, e você acredita que Deus está te trazendo para um novo tempo, corre aqui para a gente orar junto. Corre, 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 corre dando glória a Deus, porque Ele está te revelando que tempo é esse. Se você está precisando se reestruturar espiritualmente, este é o tempo, esta é a hora. Se você está precisando que sair daqui, não para ser mais um culto, mas que seja um culto para marcar um novo tempo, um marco significativo para a sua vida, vem para cá que eu quero orar por você. Deus está levantando você neste tempo, no tempo em que os reis saíam à guerra, aleluia. E nós estamos vivendo num tempo de guerra, num tempo de batalha, e Deus vai levar você de volta ao seu chamado, de volta à sua responsabilidade, de volta à unção que Ele te entregou nos tempos do pasto. Deus vai te levantar poderosamente. Se você acredita nisso, levante a sua mão comigo. Glorifica o Deus, dono do tempo e dono de tudo nesta noite. Aleluia. Senhor Deus, na Tua presença em oração nesta noite, Deus de todos os tempos, eu oro com a Tua igreja. Ora, igreja, ora. Eu te louvo porque Tu tem cuidado da minha vida em todos os tempos. Eu já tive tempo difícil, eu já tive tempo fácil, eu já tive tempo, ó Deus, de prosperidade, também já não o tive. Tu sempre foi o Deus do tempo em minha vida. Nesta noite, Senhor, eu oro por esses irmãos que estão aqui, e eles também oram a Ti, para que um novo tempo se estabeleça na vida deles, para que não seja, ó Deus, essa conferência de avivamento mais uma conferência, mais um momento, ó Deus, onde Tu vai levantar homens e mulheres para a Tua obra nesta igreja. Eu acredito, ó Deus, que esta paz que eu sinto toda vez que eu venho na oitava Nazareno, Senhor, é porque Tu escolheu este povo, Tu escolheu este lugar, Tu tem coisas grandes para fazer aqui, ó Deus. Levante os profetas nesta igreja, os pregadores, os cantores, os ministros, encha, ó Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Assim como Davi entendeu que o mais importante era sentir a Tua presença, que a Tua presença repouse sobre nós a partir de agora neste culto, a presença do Teu Espírito Santo, poderoso sobre esta igreja, derramando dons espirituais,
levantando homens e mulheres cheios da tua presença, da tua graça e da tua unção. Onde tiver uma mão levantada, ó Deus, uma lágrima caindo, ó Deus, um olho fechado, o Espírito, ó Pai, movido para ti nesta noite, toca poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Com o teu rio. Abraça o irmão que está do seu lado aí, o pastor vai assumir o microfone aqui. Abraça o irmão que está do seu lado. Profetiza sobre a vida dele que um novo tempo se estabeleça na sua vida a partir de hoje. Fala para ele que você acredita neste tempo. Glória a Jesus. O poder da igreja que ora é sobrenatural. Do que já me queres, então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem como de minha escuridão, continue adorando, continue adorando. Onde me escondo, me abraça com seus braços. Oh, Deus está renovando pessoas aqui. Quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor.
Continue orando, continue orando. Sopra, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh. Isso, adore, adore, adore. Deus está te enchendo. Deus está te renovando nessa noite. Deus está te achando nessa noite. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Deus está te achando. Só as vozes. Então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Mais uma vez. Então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
Aleluia. Como vocês estão sentindo a presença dele? Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Se você fala em línguas, fale em línguas. Aplauda, faça alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Sabe, a vontade é ficar aqui para sempre, né? Mas, como eu disse ontem, hoje ia ser melhor do que ontem. Amém? E amanhã vai ser melhor do que hoje. Por quê? Porque Deus não se repete. Então amanhã a gente vai estar aqui amanhã às 20 horas de novo. Traga um convidado, irmão. Deixa Deus. Vai ter bênção para você, vai transbordar para abençoar a vida de outra pessoa. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Obrigado vocês que estão aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estenda suas mãos, Pai. Te louvamos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, por esse mover. Te agradecemos por essa presença. Te agradecemos, ó Deus, por esse novo coração, porque eu sei que o Senhor renovou corações, o Senhor transformou corações, ó Pai. Aleluia. Como o Salmo diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe. Até amanhã em nome de Jesus. Aê!